falar sobre comunicação, o ato comunicativo, como é que ele se dá, quais são os elementos, né, a dinâmica desse processo, como ele ocorre. Então aqui eu já estou me comunicando, falando, me apresentei, vocês já estão vendo minha imagem aí, eu estou mexendo com as mãos, gesticulando, não é isso? Com os meus olhos eu falo também, que eu emito mensagem corporal. Então, mas nesse caso aqui, quando eu falo de comunicação, esses elementos importantes da comunicação, eu tenho que emissor, receptor, canal, código. O que é o emissor? Emite o que? Uma mensagem, o próprio nome já diz, né? Mensagem por meio de quê? De um canal. Que canal é esse? Pode ser o canal, pode ser por meio de uma carta, o gênero carta, pode ser a própria televisão, o computador, livros, tem várias coisas que podem estar sendo o canal. Tá? E o receptor, o próprio nome diz, é aquele que recebe a mensagem, é aquele que interpreta, e munido também de um canal, ele oferece o feedback, é o que é o interlocutor. No caso aqui da nossa aula, vocês estão sendo os interlocutores, e eu estou emitindo a mensagem, emitindo a aula, ok? Então, essa é a dinâmica do processo comunicativo. Quais são os componentes básicos? Emissor, emite e codifica a mensagem. Locutor, falante, remetente. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Tá? O código é o conjunto de signos usado nessa transmissão e recepção da mensagem. Tá? Nós temos um conjunto de signos. Aí nós temos aí o instrumento musical, nós temos o jornal, nós temos a carta, nós temos os livros e até o telefone sem fio, né? Que a gente brincava muito lá na infância, né? Ainda brinca algumas crianças, né? Então, o telefone sem fio também é um código, né? É um conjunto de signos usados nessa transmissão e na recepção da mensagem. O canal suporte, o que é o suporte de comunicação? É o meio social pelo qual circula a mensagem. Pode ser pela carta, como eu já antecipei, um texto publicitário, divulgação científica e os próprios ícones aqui, que eu tenho aqui presente, do YouTube, a plataforma do YouTube, o LinkedIn, Facebook, Twitter, tudo isso aqui são suportes, né, de comunicação. O receptor é a pessoa ou grupo que recebe a mensagem. Pode ser um ouvinte, um leitor, o destinatário, porque ele recebe e decodifica a mensagem. O referente é o contexto relacionado ao emissor e receptor. Ou seja, o contexto pode se constituir na situação, como eu falei naquele último vídeo, né, sobre a escrita e redação. Vai depender da situação comunicativa para você escrever e para você falar. E aí vai ter um referente. Aí depende também da circunstância de espaço, tempo, em que se encontra o destinador da mensagem. Pode também dizer respeito aos aspectos do mundo da mensagem, né, técnico da mensagem. E aqui eu trouxe aqui rapidinho essa imagem para vocês, onde nós temos o que? As funções da linguagem. Para eu falar, eu tenho que ter uma função. Ela pode ser metalinguística, conativa, ela pode ser emotiva, poética, referencial. Quando é que ela é referencial? Uma linguagem informativa científica. Já falamos isso aqui lá no outro slide. Metalinguística é a linguagem que fala sobre a própria linguagem. Exemplo aqui nós temos os próprios slides que estão falando, né? Eu estou expondo a aula e estou colocando uma linguagem. Então é metalinguagem, a linguagem que fala sobre a linguagem, nesse caso aqui, o estudo, né? Que eu estou passando para vocês. E a poética é a linguagem poética. A emotiva é a linguagem que subjetiva, queridos, isso mesmo. E a conativa é a linguagem do convencimento, entra a linguagem do vendedor, a linguagem do político. Quando ele usa uma estratégia, a função dele naquela comunicação, do ato comunicativo, é o quê? Convencimento, por meio dos seus argumentos, né? A linguagem de cooperação é bom dia, oi, pronto, alô, olá. Então, está me ouvindo? Atenção. Então, aqui são o quê? Linguagem da cooperação, tá? A linguagem informativa científica, ela centra-se no conteúdo, informação objetiva, com predomínio na terceira pessoa, o sujeito, ou seja, o sujeito não se manifesta. Isso aqui vocês vão encontrar lá na interpretação e na compreensão textual que vocês irão receber lá nessa prova. E aí vocês têm que ler, porque a função referencial que tem como objetivo traduzir a realidade é informando ao receptor com clareza aquilo que se quer transmitir. Vocês vão encontrar lá. E para isso vocês têm que saber o que é uma linguagem informativa científica. Eles podem perguntar se é um texto de divulgação científica, se é
é um gênero jornalístico, né? Se é notícia, se é reportagem e por aí em diante. Então, o gênero textual são que verbetes, artigos, olha esse barulhinho, telefonema. Não é o telefone em si que é o gênero textual, mas o ato de telefonar. Quando eu tenho uma situação comunicativa, alô, alô, entendeu? Então, eu estou realizando uma comunicação. Então, esse aí ele é um gênero textual, essa situação aí. Biografias, anúncio de óbito, receitas, bulas, tudo isso são gêneros textuais. Em cada texto, o gênero determina as escolhas lexicogramaticais, né, e a sua estrutura organizacional. As pessoas usam a língua para alcançar objetivos culturalmente motivados, vai depender do seu motivo, né? E é nessa cultura que nós desenvolvemos o quê? Práticas sociais.